Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa aula. Então já vinha falando a respeito, sobre o processo de urbanização, tá? Expliquei a respeito de regiões metropolitanas, conurbação. Hoje a gente vai ver o que? A relação entre industrialização e urbanização. Então qual seria essa relação? A relação entre industrialização e urbanização baseia-se no processo de produção do espaço geográfico, sobretudo por meio da modernização técnica das sociedade. Quer dizer o quê? Quanto maior a modernização da sociedade, maior vai ser esse processo de industrialização e, consequentemente, o processo de urbanização. Tá? No processo de constituição e formação do espaço geográfico, ao longo da história, um dos fatores que exerceram uma maior influência foi a industrialização, que se manifestou em diferentes ritmos e períodos entre os diversos países. É aquilo que eu já comentei, né? Em países como o Brasil, esse processo de urbanização ela foi muito recente, foi de uma maneira muito rápida, né? Em países atualmente desenvolvidos como países da Europa, por exemplo, ele foi um processo mais lento, né? Então lembra da questão do planejamento. Então esses países teve mais tempo para planejar todo esse processo de urbanização, tá? O Brasil já não teve tanto tempo assim, tá? Então isso acaba influenciando os problemas sociais, como nós já vimos aí nas aulas anteriores. Tá? Nesse sentido, podemos dizer que um desses efeitos foram as transformações relacionadas com o processo de urbanização das sociedades. Quando eu falo desse processo é o quê? As características, né? Por exemplo, em países desenvolvidos para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, essa diferença, essas características, né, que a gente acaba encontrando nesse processo de urbanização. A relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, ampliam-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. Então não é só um processo de industrialização, tá? Ele é um dos fatores, mas vários outros fatores acabam contribuindo. Quais eles? A questão de educação influencia muito, tá? Porque nas grandes cidades o acesso acaba sendo mais fácil. A questão quando a gente fala nessa questão da área de saúde, nos grandes centros urbanos, o número de especialidades acaba sendo muito maior. Por exemplo, um hospital das clínicas, né, que nós temos aí em Curitiba. Você passa lá o dia inteiro, é cheio de ambulância de várias cidades menores. Porque nessas cidades menores você não encontra tantas especialidades. Então eles acabam vindo para esses grandes centros urbanos, né? Devido a essa facilidade. Então isso também são fatores que acaba contribuindo para esse processo de urbanização, tá? Dos grandes centros urbanos. Tá? Então a industrialização é um dos fatores? Sim. Mas vários outros fatores acabam contribuindo para este processo. Além disso, entre os efeitos da industrialização na urbanização, temos a transformação do meio rural e, por extensão, dos fatores repulsivos do campo. Quer dizer o quê? Alguns fatores acabam contribuindo para que as pessoas saiam do campo e venham para as cidades. Né? A própria modernização do campo, tá? Isso acaba contribuindo. Quer dizer o quê? A mecanização do campo acaba tirando mão de obra de muita gente. Essas pessoas acabam então vindo aí para os centros urbanos em busca de emprego, qualidade de vida, assim por diante. Então isso também é um fator que acaba contribuindo para esse processo de urbanização. Tá? Ou seja, os elementos do meio rural responsável por enviar de maneira relativamente forçada a população rural para as cidades. Quando fala forçada, é por causa disso. Então eles acabam se obrigando a vir para os grandes centros urbanos, tá? Então isso acaba influenciando em vários outros fatores, como nós vimos anteriormente, né? Em problemas sociais, assim por diante, violência, desemprego, tá?
Então, pessoal, essas características, né, quando a gente fala essa relação entre industrialização e urbanização. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.